Muito boa tarde e bem-vindo a mais um evento do MIAP. Hoje temos o último evento em colaboração com os núcleos de estudantes de arquitetura paisagista, desta vez com o núcleo de alunos de arquitetura paisagista da Universidade de Évora, e passo a palavra ao Pedro Cassalta, que será o nosso moderador de hoje, que nos irá apresentar o tema e o orador de hoje. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Muito obrigado. Queria começar desde já por agradecer à APAP por esta excelente iniciativa e pela excelente colaboração com todos os núcleos a nível nacional. Tem sido um grande evento mensal, então, e agradeço desde já à APAP pela excelência. Hoje, também agradecer à nossa convidada, a Helena Barros Gomes, por ter aceito o nosso convite de vir falar um bocado sobre os corredores de Lisboa. E é isso, hoje neste webinar Sou eu que estou a deixar de o ouvir ou toda a gente? Todos. peço desculpa. Já estão a ouvir melhor agora? Acho que a ligação caiu um bocadinho. Agora sim, agora está melhor. Pronto, peço desculpa. Peço desculpa. Pronto, eu estava a dizer que desde o Plano Verde de 1998, feito pelo professor Gonçalo Ribeiro Teles, com uma vasta equipa que contava com inúmeros arquitetos paisagistas, e hoje será abordado toda essa, desde a Universidade de Évora, tirou arquitetura paisagista, em 1990, e estagiou na Direção Nacional das Florestas, com o tema Contribuição para o Plano de Recuperação de Monserrate, e defendeu em 1993 a sua tese de licenciatura com o mesmo tema. Desde 1990 que elabora projetos de paisagista em equipas multidisciplinares, e em 1997 entra para os quadros da Câmara Municipal de Lisboa, como arquiteta paisagista, onde desempenha funções de projetista e gestora de projeto em espaço público. Em maio de 2018, torna-se coordenadora do Gabinete de Projetos de Estrutura Verde da Direção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia. E agora passo a palavra à arquiteta paisagista Helena Barros Gomes. E obrigado. Olá a todos, boa tarde. Espero que a rede se mantenha um bocadinho melhor, mas são as contingências de estarmos aqui. Quero, primeiro que tudo, agradecer este convite por participar neste mês tão importante para a arquitetura paisagista e especialmente com esta apresentação que me dá um gosto enorme e que é também uma oportunidade de divulgar o trabalho tão importante, desde o professor Ribeiro Teles, como o Pedro estava a dizer, até aos nossos dias, projeto dos corredores verdes da cidade de Lisboa. Vou compartilhar aqui a minha tela para vos poder mais facilmente acompanharem o discurso. Ainda não está em modo de apresentação, pois não? Sim, estamos a ver a tua apresentação. Não. Não está em modo de apresentação, não, exato. Pronto, agora já está. Agora sim. Agora já está. Sim, senhora. Então eu, nesta primeira parte, que é o enquadramento e o início, como o Pedro disse, com o Plano Verde de Lisboa, vou seguir aqui um guião, que é para não me perder,
e depois mais à frente vou comentar as fotografias e os projetos, muitos da autoria do gabinete de há muitos anos atrás, mas também outros de outras equipas de arquitetos paisagistas e que eu também vou apresentar. O objetivo é transmitir-vos como é que se tem concretizado no tempo e no espaço a estrutura ecológica fundamental da cidade de Lisboa. Os vários projetos de várias equipas, constituídas essencialmente por arquitetos paisagistas, que desperte a vossa atenção, o vosso interesse para irem conhecer em loco e que permita também, como eu disse, a sua divulgação. É, naturalmente, um projeto em elaboração, esperamos continuar a ser concretizado, sempre no sentido de aumentar a área e ou de articular as várias áreas já existentes. Vão perceber porquê mais à frente. Formando os tais sistemas contínuos. O contínuo natural que é um conceito que já todos conhecemos. E isto também ajuda a que a própria população se aproprie destes espaços e que, ao conhecer, compreenda a necessidade desses espaços e que, no futuro, nos ajude para que essa mesma população, para além do corpo técnico, essa mesma população não permita a sua eventual reversão. Ao longo da apresentação poderão ver esta dualidade entre o que realmente está planeado ou o que apenas está planeado, digamos assim, e o apenas já é muito importante, e o que efetivamente foi projetado e construído. E então, neste resumo mais antigo, em 1999 decorria a revisão do Plano Diretor Municipal de Lisboa, quando foi apresentado este documento, que é o Plano Verde de Lisboa, que é um documento autónomo, elaborado então pelo professor Gonçalo Ribeiro Teles e a sua equipa, como o Pedro já teve ocasião de salientar. O Plano Verde de Lisboa, embora integrante do Plano Diretor Municipal, oferecia uma nova visão, pois compreendia esta rede de sistemas contínuos de corredor, que eram a expressão gráfica da estrutura ecológica fundamental. Este esquema, aparentemente tão simples, traduz toda a essência que o professor quis transpor para depois o projeto propriamente dito. Podemos ver no esquema, a partir de Monsanto, que era considerado o núcleo fundamental, uma espécie de uns braços para dentro da cidade e as suas ligações ao rio. Para além disto, que no fundo depois vem a ser a materialização dos corredores verdes, a importância dada às linhas de água, com a direção das ribeiras do Jamor, Ribeira de Algés, Ribeira de Odivelas e o Rio Trancão, no limite com o Concelho de Loures, que dá depois também a ligação aos concelhos limítrofes, que vamos ver que é muitíssimo importante também. E corredores, porquê? Porque não se compadecia com a mera aplicação das condicionantes impostas pelos planos de urbanização e por outros planos parcelares. O professor reforçava sempre isto, porque tinha que ser muito mais do que a mera soma das áreas e dos espaços verdes de cedência, de planos de urbanização ou de outros planos parcelares, porque estes espaços tinham que ser o garante da sustentabilidade física e ecológica, respeitando naturalmente os valores culturais, sociais e estéticos da cidade, que eram também tão importantes para o professor. Objetivos como a promoção da vida saudável, a melhoria da qualidade de vida, o recreio, a proteção e a produção,
a regulação e a regeneração, a autodepuração, biodiversidade e sustentabilidade, todos estes objetivos, definições e princípios estavam patentes neste Plano Verde de 97, que depois teve um documento em adenda chamado de aprofundamento em 2002. Então, após vários planos e estudos intercalares, decorre em 2012 a nova revisão do Plano Diretor Municipal de Lisboa, que fica concluída precisamente neste ano, e que faz a delimitação do sistema úmido e dos sistemas de corredores estruturantes. Podem ver aqui nesta imagem, que ainda hoje faz parte do Plano Diretor Municipal. E que é a base, no fundo, dos corredores verdes atualmente em vigor. A partir daí, os conceitos evoluíram, os paradigmas foram-se alterando. Falamos agora em mobilidade suave, juntam-se as adaptações, as necessárias adaptações às alterações climáticas, mitigação, serviços de ecossistema, e fala-se agora em infraestrutura verde. Mas na sua essência, quer através da delineação dos corredores no âmbito do planeamento, quer através da sua concretização pelos projetos, a nossa missão foi e continua a ser contribuir para, com a sua intervenção, assegurar o funcionamento de forma integrada dos ecossistemas presentes no território. E esta evolução de conceitos e de alguma nomenclatura demonstra, de facto, uma adaptação, mas no âmago estava lá todo este conceito e toda esta estrutura que o professor quis transmitir e que eu agora vou então convidar-vos para darmos um passeio por Lisboa para conhecer os seus corredores verdes. Vamos começar naturalmente por Monsanto, a grande mancha verde, e tal como eu já tinha dito, que era um dos núcleos fundacionais deste grande plano. Com o corredor verde de Monsanto, pioneiro, tem início precisamente na Avenida da Liberdade, aquela que, por muito tráfego e poluição que hoje em dia tenha, é de facto a memória do primeiro espaço público da cidade, e que aqui, entre aspas, não posso deixar de lembrar que o professor acarinhava muito, porque vivia lá perto e que conhecia a fundo aquela avenida, os seus problemas, mas também os seus potenciais. E, portanto, subindo a Avenida da Liberdade, Parque Eduardo VII, temos aqui algumas imagens do que era o Plano Verde de Lisboa, projetos do professor com um perfil difícil de ler, mas que se percebe bem como a continuidade é importantíssima neste projeto, e depois também aqui à direita uma série de subespaços que se ajustavam para formar este corredor, e que prossegue através de espaços consolidados, como o Parque Eduardo VII, que já vimos ali também, até ao Jardim Amália Rodrigues, que foi um dos primeiros projetos a ser construído e que o professor seguiu de perto. Temos, por conseguinte, aqui a mesma imagem, com as diferentes ligações que, como se vê, vão estreitando, mas que correspondem ao corredor verde de Monsanto e que vão realmente fazer a ligação a Monsanto. Do Jardim passamos, portanto, do Jardim Amália Rodrigues, que está aqui debaixo deste círculo amarelo, passamos passamos
queria salientar, primeiro passamos ao nível do chão esta rua que é a Marquês de Fronteira e mais tarde passamos através desta ponte em madeira que só foi construída a posteriori e que temos aqui também a imagem. Ao longo do Palácio de Justiça vamos vendo o desenvolver da obra, aqui ainda durante a obra, quase sem plantações nenhuma, com o seu criador fazendo a inspeção aos trabalhos, como eu costumo dizer que ele estava sempre pronto para ir visitar. Mais tarde, já com a pista ciclável construída, então temos a ponte sobre a Carlos de Gulbenkian, a avenida que de facto constituía a grande barreira física da continuidade deste corredor verde de Monsanto e que, e bem, foi batizada com o nome do professor Gonçalo Ribeiro Teles. Para se fazer a ligação, portanto esta é a ponte, ok. Para se fazer a ligação, então, temos ao longo dos jardins de Campolide, que também foram projeto seu e de vários colegas arquitetos paisagistas, até à Quinta Zé Pinto, que é um espaço agrícola que foi mantido como um vasto campo de cereais de âmbito essencialmente pedagógico. Ao lado da Quinta Zé Pinto, depois de saltarmos aquela seta amarela, conseguimos ver que ela se desenvolve ao longo de uma via ali com muito movimento. E é precisamente ao longo dessa via, que está bastante mais alta do que o terreno, que este corredor, a partir daí, foi constituído através de uma mera pista ciclável que permitia então a ligação a Monsanto, que já se vê a mancha verde aqui a início, e esta pista ciclável que permitia a ligação em modos suaves ao Parque Florestal de Monsanto. De salientar que também ao longo deste passeio se constitui um verdadeiro miradouro sobre o que vai ser o corredor estruturante do Val de Alcântara e que eu vos falarei mais à frente. Queria salientar que este corredor é, por conseguinte, além de pioneiro, o exemplo que os projetos e obras nem sempre são sequenciais. Têm avanços e recuos, passos que vão sendo preenchidos e completados a posteriori, como é o caso agora a decorrer, porque na nova ligação entre os jardins de Campolide, agora denominado Jardim da Amnistia Internacional, temos a decorrer no gabinete e prestes a ser implementada em obra uma nova ligação que, sobre esta avenida, que é uma rua, que é a Rua de Campolide, e no qual vai resultar uma entrada mais franca no corredor verde, mas agora a partir de Monsanto e até fazendo o percurso contrário até à Avenida da Liberdade. Prosseguimos então para norte com o corredor verde periférico ou arco periférico, onde podemos constatar aqui a tal diferença que eu salientei entre o planeado e o projetado. Portanto, esta representação repete-se para todos os corredores, onde esta mancha maior e mais transparente corresponde ao corredor delineado no PDM e as manchas opacas correspondem a espaços verdes existentes ou projetados. E são estes que eu vos vou passar a apresentar neste corredor. Começando de Poente para Nascente, temos o Calhariz de Benfica, aqui mesmo junto ao Parque Florestal de Monsanto. A Quinta da Granja, um parque urbano já plenamente utilizado há mais de uma década na zona de Benfica. Temos o Parque Urbano de Carnide, onde se destaca o recente Parque Verde da Feira Popular, que também
terei a oportunidade de vos falar um pouquinho mais adiante, o Parque Hortícola, o Parque Urbano do Val do Forno, também esperamos que esteja muito em breve, seja aqui uma área verde de excelência nesta zona da cidade, o Parque da Encosta do Olival, com a ligação por cima da calçada de Carris ao Parque Urbano do Val da Meixoeira. Mais uma vez a importância das passagens superiores, marcadas aqui, perdão, que fazem, transpõem as tais barreiras, em particular rodoviárias e também ferroviárias, que existem naturalmente numa cidade consolidada. E então eu queria começar aqui por vos falar no projeto da Estrada do Calhariz de Benfica. É a requalificação e transformação de uma via de caráter rodoviário que antigamente fazia a ligação entre a segunda circular e Sintra. Era uma via muitíssimo utilizada, passava por baixo da linha do comboio e tinha então duas faixas em cada sentido e ainda assim era aquele sítio de acumulação de trânsito em Lisboa, por ser uma das saídas da cidade. Entretanto, após a construção do viaduto, ela deixou de ter qualquer importância estratégica e, pelo que agora, após muitos anos, vai ser finalmente transformada numa via de cariz local, permitindo, com a supressão das faixas que hoje em dia não são utilizadas, permitindo a inserção de uma pista ciclável e de um corredor verde de enquadramento e proporcionando assim uma confortável e segura ligação ao Parque Florestal de Monsanto, beneficiando ainda este núcleo antigo por onde passa. É um projeto que está praticamente concluído e que esperamos que seja lançado em breve a empreitada para constituir e construir mais este troço deste corredor verde. A Quinta da Granja, subejamente conhecida, das mais antigas, localiza-se numa zona de uma antiga quinta, cujo edifício também foi recuperado pela Câmara de Lisboa e também pelo gabinete. Esta passou para a posse da Câmara na sequência de negociações para a construção do Centro Comercial Colombo e tem sido alvo de várias intervenções, nomeadamente o ordenamento das hortas pré-existentes, mas também, mais recentemente, a ampliação dessas hortas pelos inúmeros pedidos que tínhamos para esta zona da cidade para que se constituísse este parque hortícola. Da Quinta da Granja, dou aqui duas imagens do Parque Verde da Feira Popular, com as suas muito recentes e divulgadas bacias de retenção, referidas como soluções de base natural na nossa cidade, fazendo também parte do grupo de SUDS, Sustainable Urban Drainage Solution, que é assim que são referenciados como infraestruturas verdes em toda a Europa e que contribuem assim para a diminuição da escorrência e consequentes fenómenos de cheias no centro da cidade. São, no fundo, fazem parte da infraestrutura verde, como hoje em dia se designa, e a par de grandes obras como cinzentas, como nós dizemos, que são os túneis que vão permitir o escoamento de muitas águas da cidade, também aqui o grande complemento em soluções de base natural que têm sido implementadas um pouco ao longo de toda a cidade. Aqui, neste denominado Parque Verde, serão instalados os equipamentos do futuro Parque Recreativo, que é a dita Feira Popular. Daqui passamos para o Parque Urbano do Val do Forno, também um ex-libris da filosofia dos 3 R's,
e este parque desenvolve-se sobre os terrenos outrora ocupados pelo aterro sanitário do Val do Forno, daí a sua denominação, e que, aproveitando a necessidade de consolidação final deste sistema de recolha e queima do biogás, que é produzido num aterro sanitário, este parque vai permitir reverter para o usufruto da população uma extensa área que estava vedada naturalmente desde que tinha ocorrido a selagem deste aterro, que já foi selado há cerca de 20 anos. Então este parque é baseado num conceito de reutilização e de sustentabilidade, evidenciado não só pelo recurso à vegetação autóctone, pelo sistema de drenagem de águas pluviais encaminhadas para a linha de água existente, pela minimização de áreas regadas, mas também pela utilização de materiais reutilizados, reciclados e mesmo reaproveitados de resíduos urbanos, quer nos equipamentos, nas esculturas, nas estruturas de apoio, ainda pelo facto da iluminação pública ser alimentada à energia solar, e então este parque será naturalmente o ex-libris do conceito dos 3 R's da economia circular. Mais um ponto muitíssimo importante deste corredor verde periférico, que também estamos à espera que a obra se inicie, uma vez que o projeto está completo e aprovado. De salientar que também este projeto foi adjudicado a uma equipa externa pluridisciplinar de arquitetos paisagistas, coordenadores, mas com muito outras vertentes. Do Parque Urbano do Val do Forno, naquelas indicações e aqueles pontos amarelos que eu inicialmente mostrei, vamos então para o percurso dos Alcotins. Este percurso dos Alcotins, adjacente ao Clube de Golfe dos Alcotins, que vocês conseguem ver aqui nesta mancha mais pálida, mas que constitui de facto uma mancha verde nesta área da cidade. Este projeto também foi recentemente concluído, foi concluído lá no gabinete e também aguarda o lançamento da respectiva obra. De salientar, como veem, que é um percurso, portanto é muito mais linear, aproveitando a área ainda sobrante e possível de ser utilizado, e neste caso em particular resultou de um processo de negociações com as concessionárias, nomeadamente a EDP, pois este percurso atravessa toda a zona de linhas de alta tensão e, consequentemente, teve que atender a condicionantes adicionais muito específicas, nomeadamente localização de árvores, dimensão de árvores, para não causar conflitos com as redes de abastecimento de energia e também, naturalmente, por questões importantíssimas de segurança dos utentes neste espaço. Portanto, mais um que esperamos que esteja concluído, ou que pelo menos que a obra se inicie em breve. Aqui saliento mais uma vez uma conexão que vos vou falar, que é esta ponte. Daqui atravessamos esta ligação pedonal e ciclável que atravessa a calçada de Carris, que certamente a maior parte conhecerá, mas que é também uma via de tráfego automóvel intensíssimo por ser uma ligação da cidade de Lisboa às outras cidades limítrofes. E então, através desta ponte, que foi muito recentemente construída, quem passou anos e anos na calçada de Carris tem agora este ponto de interesse, e que vamos então ligar ao último dos nossos espaços, o espaço mais nascente, que é o Parque Urbano do Val da Meixoeira. Neste parque amplamente consolidado, mas que ainda assim continua em ampliação, que são cerca de
14 hectares, foi construído através de várias empreitadas e cuja espinha dorsal é esta linha d'água que se consegue visualizar aqui. Esta linha d'água, muito encaixada, servia de esgotos de toda esta área e era uma linha d'água sem qualquer interesse. Por isso se teve que fazer uma enorme tubagem de saneamento para separar o que era o doméstico do que era o pluvial. E esta linha d'água, que, como se pode ver aqui, tem variadíssimos edifícios, maior parte deles de habitação, que estavam aqui imediatamente adjacentes e muito perto da sua margem. Ganhavam um caudal muito considerável e inundava sistematicamente a calçada de Carris. Daí que neste Vale da Ameixoeira, a recuperação biofísica do vale e da ribeira foram fundamentais para se conseguir constituir não só o parque urbano, como para resolver problemas de cheia que se tinham antes da recuperação da ribeira. Como vocês viram ao longo do slide que eu fui passando, foram construídas várias estruturas de retenção de forma a consolidar as margens, que, no entanto, se procurou que fosse o mais naturalizado possível. Foram reabilitados, para além disso, os outros ecossistemas da mata seca e da mata ribeirinha, formando hoje em dia um hotspot de biodiversidade. Digamos que o resultado final hoje, depois de muita obra que está aqui por baixo, é este, uma ribeira que se tem constituído e que tem permanecido e que tem conseguido conter o caudal desta ribeira que é considerável e que, no entanto, depois desta recuperação, não mais causou problemas, nomeadamente na calçada de Carris. Quem não conhece, convido também a conhecer esta área da cidade grande e espetacular pelo que tem debaixo do solo, mas também acima do solo. Então vamos continuar o nosso passeio. E do corredor verde periférico, temos o corredor da Alta de Lisboa, o corredor de Telheiras, o corredor verde central. Estes são constituídos maioritariamente por espaços verdes já consolidados. Espaços verdes pré-existentes, espaços verdes de enquadramento de equipamento. São espaços que, por vezes, não têm utilização pública, não deixam, no entanto, de ser corredores de biodiversidade e, portanto, naturalmente, fazem parte dos corredores. Daqui destacaria, no entanto, novas introduções que, apesar de, nos espaços consolidados, conseguimos ainda fazer. Este é o caso do Jardim Aquilino Ribeiro, que faz a articulação e ligação à Alta de Lisboa. Neste caso em particular, ele foi construído nos terrenos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que, no âmbito da dinamização e abertura ao público de espaços verdes de equipamentos, como eu falava, neste caso resultou muitíssimo bem esta parceria com o LNEC, onde temos não só mais uma ligação do corredor verde, como também mais um parque hortícola e mais uma zona para desfrute da população. Este corredor verde central, em termos de espaços verdes consolidados, começa no Vale do Silêncio, este icónico Parque dos Olivais, que vai brevemente compreender o nome do seu autor, o arquiteto paisagista Manuel Sousa da Câmara, e que
a par de mais outros 4 espaços da cidade, vão ganhar o nome dos seus autores, um projeto em parceria com a APAP, que ao longo de vários anos tem estado a decorrer e tem sido adiado por vários motivos. Esperemos que seja este ano, logo após o MIAP, incluído no fundo nestas comemorações mais alargadas da arquitetura paisagista, e que seja batizarmos estes espaços com o nome dos seus autores. Então, do Vale do Silêncio, ainda no Corredor Verde Central, ao longo de outros espaços consolidados, como é o caso da Quinta Conde dos Arcos, esta propriedade da Câmara Municipal de Lisboa, onde são os viveiros da Câmara e onde foram também acrescentado um novo parque hortícola. Como outro que não tenho aqui fotografias, por toda a gente conhece, o Jardim do Campo Grande, que, no entanto, apesar de ter sido já requalificado, primeiro na Zona Norte, depois na Zona Sul, mas que saliento que até para estes espaços consolidados vamos ter uma nova ponte ou passagem superior, como deve ser designada, porque através de um projeto de orçamento participativo, um grupo de municípios pediu que houvesse uma ligação entre a Zona Norte e a Zona Sul deste Jardim do Campo Grande, e é outro dos projetos que também está em curso e que também esperamos que venha a ser implementado em breve. Portanto, continuando a nossa senda dos corredores, vou agora passar para um outro corredor muitíssimo importante e que tem outras características, e que são as zonas de vale, o Vale de Chelas. Portanto, é constituído pelos vales da zona oriental, nomeadamente, e sendo o principal o Vale de Chelas, é muitas vezes conhecido pelo corredor do Vale de Chelas. Esta é uma das zonas que tem sido mais recentemente intervencionada e que creio que é também bastante desconhecida, mas cujos projetos têm permitido consolidar estruturas e desenvolver também aqui ligações e melhorar a vida dos habitantes dos inúmeros bairros desta zona oriental da cidade. E então aqui mais uma vez um percurso pelo que temos lá, o Parque Vinícola de 2014, do qual já se obteve vinho este ano, o Parque da Bela Vista, creio que dos mais conhecidos, o Parque Urbano do Vale da Montanha, que está agora a ser preparada a segunda fase, que também irá para a obra, o Parque do Casal Vestoso, o Parque Hortícola do Vale de Chelas, Parque Urbano do Vale Fundão, Quinta das Flores, um espaço consolidado também integrado neste corredor. Mais uma vez salientando as ditas passagens superiores, aqui entre a Bela Vista, Quinta da Montanha, perdão, e Casal Vistoso, ali por cima da Avenida H. Coutinho, e de que vos irei falar posteriormente e mostrar algumas fotografias. Neste caso em particular também temos aqui umas passagens inferiores que, embora não tenham sido, digamos que, construídas de raiz, tiveram que ser articuladas neste corredor para permitir a ligação ao rio. O tal Parque Vinícola, aqui ainda muito no seu início, o projeto, o estudo prévio ainda da passagem superior sobre a Avenida Almirante H. Coutinho, que permitirá ligar este parque hortícola ao outro lado e à Mata de Alvalade. Aqui esta imagem que eu combinei aqui com o Pedro, que é explicar um bocadinho melhor, porque temos aqui o Parque da Bela Vista, ainda com poucas plantações. Estas imagens servem bem para mostrar o que era o antes.
Temos aqui o Parque do Vale da Montanha, a primeira fase, e agora a segunda fase, que se vai estender mais para este lado. E temos aqui o Casal Vestoso, com a importância das ligações entre os espaços que constituem tal corredor e que permitem a sustentabilidade física do território. Destas, saliento sempre esta ligação. De facto, quem está no parque pouco ou nada se apercebe de que por baixo dos seus pés estão a passar 6 faixas rodoviárias, numa ligação muitíssimo larga e que constitui uma barreira física enorme e que foi notavelmente minimizada com a construção desta ligação, que é esta que também estamos aqui a ver. Uma ponte mais convencional, chamemos assim, mas que também mostra bem o vale, portanto, a diferença altimétrica entre as encostas em que aproveitámos para o parque urbano e a linha onde passa o comboio, e que infelizmente correspondia, como devem calcular, à linha d'água. E aqui o Parque do Casal Vestoso, portanto, deste lado de cada ponte, onde eu gostaria de salientar uma outra característica importantíssima destes corredores verdes e que nós cada vez mais temos vindo também a estudar em Lisboa, a par de equipas de planeamento do território provindas de outros países e que vêm aqui visitar, porque de facto imaginem que nesta imagem é bem patente como o território estava totalmente desconectado. Do lado direito temos 2 ou 3 bairros, do lado esquerdo outros tantos, e pelo meio era impossível, quem quisesse passar de um lado para o outro tinha que sempre dar a volta para se calhar os serviços básicos, quer de comércio, de serviços, para chegar aos transportes públicos. E como os espaços verdes podem servir para esta coesão territorial. Hoje em dia, este Parque do Casal Vestoso tem este aspecto, é uma zona verde consolidada, permite a passagem quer entre bairros, quer por cima da linha ferroviária para os outros parques do Vale da Montanha e da Bela Vista, e, portanto, a importância que os corredores verdes ganham aqui também como fatores de coesão territorial e de coesão entre as pessoas que viviam afastadas, cada uma no seu bairro. Aqui umas palavras sobre o Parque Urbano do Vale da Montanha, precisamente para salientar a importância, mais uma vez, da linha d'água, que corre ali exatamente ao lado de onde atualmente passa a linha do comboio. Foi preciso um esforço grande e uma modelação de terreno muito grande para se conseguir requalificá-la. Perdão, queria falar aqui um pouco, vendo bem a importância que ela adquire neste Parque do Vale da Montanha, com algumas fotografias aqui já pós-obra, e como veem, esta é uma passagem de água de um lado para o outro através de uma ciclovia e de um caminho, a importância da linha d'água neste território. Então, noutro vale, o tal Vale de Chelas, que eu também já falei, constitui o maior parque hortícola, creio que da Europa, tem sido designado como tal. Era também uma zona de hortas desordenadas, completamente desordenadas. Teve um enorme projeto. Hoje em dia
podem-se ver todas e quaisquer cultivos nas margens deste vale, onde, mais uma vez, também posteriormente e bem mais recentemente foi implementada esta ligação de uma para outra margem, chamemos-lhe assim, deste vale. Mais um outro exemplo, aqui é o Vale Fundão, mais um dos vales desta zona oriental da cidade. Este vale, mais uma vez, também tem uma via, neste caso rodoviária, e aqui ferroviária, que lhe passa por cima, e o nosso intuito foi trazer as pessoas ao longo de todas estas zonas, umas mais verdes, outras menos verdes, e trazê-las por aqui fora para chegar finalmente ao rio. Então aqui temos o Parque do Vale Fundão, este que já foi construído, que liga, por sua vez, à Quinta das Flores, um espaço consolidado também nos antigos viveiros da Câmara, que hoje em dia já não tem essa função e que tem um grande parque hortícola no seu interior, mas que cá fora também as hortas continuavam desordenadas e ilegais, porque não ilegais, porque não constituídas em parque hortícola. E então, neste momento, temos projeto para todas estas hortas, temos projeto para este polidesportivo e a sua ligação às hortas, e temos também projeto em obra, neste momento, por baixo destes viadutos todos, para virem juntar-se a este espaço verde de enquadramento e, finalmente, ao rio. Este é o Parque Urbano do Vale Fundão. Aqui à direita podemos ver também uma enorme bacia de retenção de água que aí foi implementada. O desenvolvimento, já uns tempos depois. Este é o projeto que atualmente está em obra e que, como podem ver aqui, trata-se mais uma vez de um espaço muito exíguo e com más condições, porque debaixo deste viaduto, mas não quisemos deixar de introduzir um elemento verde, de introduzir uma mobilidade suave que permita esta tal conexão e este tal passeio que nós temos vindo a fazer e que nos vai ligar ao corredor ribeirinho e ao rio, na zona de um outro parque. Finalmente, volto aqui novamente ao nosso núcleo fundacional, que é o Monsanto, para vos falar do corredor do Vale de Alcântara. Este corredor que de verde tem até pouco, por isso muitas vezes se fala em corredor estruturante, porque quase que não se quer dizer que seja verde. O que interessa é de facto a ligação aqui e a obra notável que foi feita para permitir a ligação, mais uma vez, ao corredor ribeirinho. Aqui temos, então, os projetos. Como se podem ver, aqui trata-se de línguas muito estreitas, nomeadamente a Avenida de Ceuta, a Quinta da Bela Flor, Estação de Campolide, Bairro da Liberdade, Passagem Superior e Passagem Inferior. Também aqui a coesão territorial é uma mais-valia. Aqui em particular temos a Estação de Campolide, que foi construída praticamente no meio do nada. As pessoas dos bairros limítrofes, para chegarem à estação, passavam, e ainda passam,
por sítios completamente inseguros, pondo em causa a própria vida, porque atravessam linhas de comboio, atravessam vedações para chegar à paragem de autocarro, numa coisa inadmissível, porque sendo perto, estas barreiras físicas são muitíssimo graves e intransponíveis para a maior parte. E então o que aqui se pretendeu foi realmente esta conexão. E então realmente aqui a partir da estação de Campolide, onde se chegava lindamente de carro ou até de autocarro, mas a pé era praticamente impossível, foi introduzido mais uma vez a mobilidade suave, foram introduzidas árvores, foi melhorado todo o acesso pedonal. Mais uma vez aqui à volta do aqueduto, suprimidas vias para se transformarem em espaços verdes e zonas de ligação. Esta é a passagem superior em cima de uma autêntica autoestrada, podemos dizer, construída e hoje em dia até tem que pôr fotografias mais recentes, mas esta aqui do lado direito mostra como a curiosidade era tanta que ainda em obra levámos um grupo do qual o Pedro já me disse que fez parte a visitar esta importantíssima obra, e cá estamos todos aqui do lado direito a fazer uma visita guiada. Hoje em dia está bastante consolidado e é muitíssimo mais utilizado pelas pessoas que vivem aqui para chegar à estação. E a passagem inferior, portanto, por baixo destas linhas de comboio todas e para chegar à Avenida de Ceuta, está neste momento a ser finalizada esta obra, que é designada passagem inferior, que podem ver todos os constrangimentos que foram precisos ultrapassar e a grande obra de engenharia que foi feita para que as pessoas daqui do Parque da Bela Flor e da tal passagem superior que está ali atrás no aqueduto, como viram antes, possam passar por baixo por este, digamos que, agradável túnel, porque, como veem, é bastante largo, tem bastante luz, não é aquela tradicional passagem inferior que toda a gente tem medo, porque é escura e cheira mal, e, portanto, esperemos que esta não se torne, acho que dificilmente se tornará. Está em obra neste momento e já conseguimos sair do outro lado para que esperemos que num futuro que não seja assim tão longo, consolidarmos então aqui a Avenida de Ceuta com o projeto que já está aprovado, em que não foi possível pôr o Caneiro de Alcântara à superfície. Foi possível, sim, no separador central, recriar uma linha de água ao longo de toda a Avenida de Ceuta, e foi possível, na encosta, criar mais do que um percurso pedonal e também ciclável para que as pessoas, mais uma vez, consigam chegar de Monsanto até ao rio. Digamos que este é o caso em que a obra de engenharia superou, sem dúvida, toda a coordenação que não deixou de ser feita por arquitetos paisagistas, mas que é bem demonstrativa das dificuldades que às vezes temos numa cidade consolidada de fazer passar estes nossos corredores de sustentabilidade física do território e consubstanciá-los quando temos muito pouca área ou temos inúmeras infraestruturas que nos dificultam a passagem. E por agora julgo que já me alonguei bastante. A ideia era dar-vos uma panóplia de corredores com vários
com várias formas de atuação, e agora, naturalmente, no que eu puder responder e no que pudermos falar, é para isso que cá estamos. Muito obrigada. Obrigado, Helena. Foi uma excelente apresentação, que deu a conhecer muito bem todos os corredores de Lisboa, toda a estrutura ecológica que está pela cidade de Lisboa. Penso que, não sei se há alguma pergunta por parte da audiência, mas Vou confirmar no Facebook, mas julgo que não. ok. Não temos perguntas. Um, Se alguém participante aqui quiser fazer perguntas, faça favor de avisar pelo bate-papo. informação. Dizer que este tema foi escolhido pelo núcleo porque penso que toda a gente partilha da minha opinião, porque a Câmara Municipal de Lisboa e o Departamento de Estrutura Verde e o Gabinete de Estrutura Verde têm feito um excelente trabalho pelo município de Lisboa, isto é visível em toda a cidade, e às vezes acho que é importante, achamos que é importante divulgar este tipo de trabalhos. Claro que é bastante conhecido, porque a cidade de Lisboa é a capital e é bastante conhecido, mas queríamos também dar um bocado a conhecer, e acho que a Helena fez esse trabalho de maneira excelente, e acho que pronto, acho que não há mais a dizer. Não sei se há mais alguma pergunta. Se calhar eu aproveito para completar com uma coisa que eu não disse, mas eu, no fundo, tentei focar aquelas um pouco mais desconhecidas. Como sabem, em 2020 Lisboa foi considerada a capital verde europeia, e foi considerada a capital verde europeia não propriamente pela quantidade ou pela área de espaços verdes que já tinha, mas sim pelo grande incremento que conseguiu nos últimos 10 anos. Ou seja, no fundo, é o esforço que deu origem a este galardão, que naturalmente muito nos orgulha, e que eu não falei aqui, porque não é uma questão de sei lá, de falar dos galardões, não é isso que interessa. O que interessa na realidade é terem-nos reconhecido o esforço e a capacidade de implementar, especialmente na última década, mas como vimos aqui, temos projetos desde os tempos do Plano Verde do Professor, não é? E, portanto, se realmente Lisboa inicialmente não tinha uma área per capita muito elevada, ela conseguiu, de facto, aumentar muito, e foi isso que foi por isso que o galardão nos foi atribuído, porque de facto concorremos com algumas cidades do norte da Europa que naturalmente têm mais espaços verdes do que nós, só que já os têm, como sabemos, são mais fáceis de manter, têm muitíssimo mais umidade. Nós temos todos estes problemas de um clima mediterrâneo e de uma cidade muito antiga, muito consolidada e cheia de infraestruturas, como eu vos não deixo de salientar, porque realmente é muitíssimo importante. E pronto, só para dizer que o galardão, claro que vem a muito boa hora, porque é sempre bom ser reconhecido e as pessoas passam a falar, e pode ser que assim, a parte que nos interessa é que daqui para a frente continuarmos a fazer muitos e bons projetos, porque ainda temos muito trabalho que o professor felizmente nos deixou pela frente, e venham vocês todos, núcleos de estudantes, assim haja disponibilidade, porque
precisamos de gente nova, com boas ideias, porque as ideias não estão consolidadas, são, como o Pedro disse muito bem, o professor é o criador da ideia, mas há muito por fazer. Contamos convosco neste desígnio que daqui para a frente se manterá, esperemos, nas próximas décadas. Claro. Eu já tive o prazer de fazer um estágio curricular na Câmara Municipal de Lisboa e com a Helena, e foi realmente uma honra ver todo o trabalho, desde do tempo do professor Ribeiro Teles, tudo aquilo que nós falamos hoje na licenciatura e mesmo no mestrado, ver todos esses conceitos aplicados e pensados, e é incrível ver todas as obras implementadas. Por exemplo, o Val da Meixoeira, todo aquele grande problema do Val da Meixoeira, e depois também da calçada de Carriche. O professor Ribeiro Teles tinha avisado já do grande problema da elevada urbanização naquela zona, e depois pode-se ver a foto do exemplo que a Helena mostrou. Dá para ver que o professor tinha razão quando dizia que aquela elevada urbanização, mais tarde ou mais cedo, iria criar grandes problemas com a linha d'água. E é extremamente interessante ver isso. Temos aqui uma pergunta, que é: seria possível explorar um pouco mais o papel do arquiteto paisagista nas equipas multidisciplinares e até no papel de coordenação destas equipas? Sim, eu já tinha visto aqui a pergunta da Beatriz, é uma excelente questão, Beatriz, embora eu creio que o que acontece em Lisboa não se estende por todo o país. De facto, nós aqui temos, não só em número, como posso dizê-lo, em qualidade e experiência, uma vasta equipa de arquitetos paisagistas, que eu tenho a sorte de, neste momento, coordenar. E, de facto, somos nós que coordenamos os projetos, somos nós que estamos na sua gênese, somos nós que depois temos que arranjar as especialidades que necessitarmos, variadíssimas, umas sempre, outras para projetos específicos, e somos nós que coordenamos os projetos. Só assim é possível implementar, por exemplo, um corredor estruturante do Val de Alcântara, porque a tendência seria sempre fazer aquelas obras enormes e necessárias de engenharia, mas despilas um pouco da parte da ecologia e da sustentabilidade. E nós, ainda que vocês vejam ali grandes muros de suporte, enormes escadarias, tudo isto foi feito com um princípio, meio e fim, ainda que às vezes, até por questões não só de tempo como de dinheiro, tiveram que ser partidos em vários projetos, mas há ali uma unidade que é muitíssimo importante, e há uma visão de uma equipa essa que depois de fazer, imaginemos um programa preliminar ou mesmo um estudo prévio, que à partida os estudos prévios foram sempre feitos pela equipa constituída por vários arquitetos paisagistas, e que depois cada um deles foi então o coordenador em particular destas unidades de projeto, como eles chamaram. Eu digo desde já que, neste caso em particular, eu nem sequer estava no gabinete, nem como técnica, nem como coordenadora, portanto, saliento aqui esta visão e esta importância do arquiteto paisagista ser coordenador, que nem sempre acontece, nomeadamente em Lisboa e noutros projetos também não acontece. Portanto, não é tudo bom, nem pouco mais ou menos. Temos muitos projetos que deveriam ser coordenados por arquitetos paisagistas pelas suas características e que não são.
e que depois ainda nos chamam a posteriori para complementar. Mas, enfim, eu aqui para dar-vos o bom exemplo, digo que sim, que temos a sorte de a nossa equipa e o nosso gabinete ser coordenador de inúmeros destes projetos e que faz toda a diferença. Excelente. E depois temos aqui também a Manuela Afonso, que diz: parabéns, Helena, bela apresentação e parabéns à APAP pela iniciativa. E a Lola Ligia Mariano diz: excelente conteúdo, gratidão, Helena, pela excelente aula, entendendo melhor o Corredor Verde. Não sei se... Julgo que já não temos mais comentários. Penso que Não não. sei se a Helena quer fazer um comentário final. Vou só fazer um comentário final, que até pode ser o Pedro a fazer em meu nome, uma vez que já tivemos a oportunidade de falar os dois. Naturalmente, eu sei que assim, esta visão tão prolongada às vezes torna-se um bocadinho, enfim, difícil de digerir. Eu costumo fazer apresentações parciais por corredores e não esta geral, mas neste caso em particular nós entendemos que esta global era interessante, no fundo uma espécie de aula e naturalmente estou ao dispor, o Pedro sabe disso, são sempre bem-vindos, façam perguntas, peçam elementos, o que o Pedro não souber e já sabe muito porque ele colaborou em particular no Corredor Verde Periférico, perguntem para nós, para o gabinete, nós estamos sempre dispostos a conduzir visitas e a dar mais informações dentro do nosso tempo. Poderei não ser eu, mas tenho uma equipa que também está muito habituada a partilhar o seu trabalho em inúmeras aulas que também damos, quer dentro da Câmara para algumas sessões, como até em parceria com outras universidades e, portanto, desde já ponho ao dispor, se quiserem em particular saber de mais algum projeto, com particular naqueles que foram desenvolvidos lá no gabinete, mas também os outros, eu pelo menos posso expor em contacto e posso arranjar mais informação, se for do vosso interesse, quer pessoal, quer também para trabalhos da universidade. Obrigado, Helena. Obrigado. Bom, então eu para terminar, não sei se o Pedro quer também dizer algumas palavras finais. Não. Só agradecer novamente à Helena e à APAP e não tenho mais. Eu também nada a quero dizer. agradecer a todos. Obrigado. Nós estamos nesta última semana do MIAP, que, como sabem, temos tido imensos eventos, praticamente diários, e muitos em colaboração com os núcleos, que eu quero agradecer em particular a vossa participação, não só hoje aqui ao núcleo de alunos de Arquitetura Paisagista da Universidade de Évora, que organizou este webinar em particular, mas também a todos os núcleos de estudantes, que cada um fez o seu próprio webinar e depois juntos fizeram o quiz, que foi maravilhoso, e quero agradecer à Marta ter feito esta ligação neste seu primeiro papel como delegada estudante da APAP, que fez um trabalho excelente e eu quero lhe dar os parabéns por isso. E espero que esta colaboração entre a APAP e os núcleos seja apenas o início e que possamos fazer muitas mais daqui para a frente. Assim que, bom, agradeço-vos muito, agradeço à Helena a participar. E estás a pôr a mão, queres falar, Helena? Está em silêncio. Estava só a tentar bater palmas, que é isso mesmo, a parte do núcleo de estudantes, porque como, pronto, foi um projeto que na direção temos vindo a querer implementar e que finalmente é um gosto ver esta participação incrível neste mês. Sim, foi maravilhosa, até porque eles trabalharam muito em conjunto, não é? Para decidir os temas e trouxeram-nos temas variadíssimos e todos muito interessantes. Assim que os nossos parabéns a todos os núcleos de estudantes e bom, o nosso muito obrigada. E obrigada a todos pela participação de hoje. Helena, obrigado mais uma vez. Pedro, muito obrigado. Marta, Obrigado. e boa tarde a todos. Deus, obrigado.